A paz, queridos. Aqui estamos nós para mais um devocional nesses dias de coronavírus. E esta semana, dia 4 de maio, iniciamos uma segunda-feira triste, com uma carta deixada por um dos melhores comediantes da TV brasileira, é o Fábio Megreácio, que eu cresci na minha infância assistindo ele ainda na TV preto e branco, lá pela década de 70, o Shazam e Xerife. Eu me lembro que eu chegava em casa correndo, queria assistir, apesar de todo o chuvisco diante da TV, estava eu ali com os olhos concentrados no Shazam e no Xerife, para poder me descontrair. E para minha tristeza e para a tristeza de muitos, esta semana o Xerife deixa a seguinte carta: me desculpem, mas não deu mais. A velhice nesse país é o caos, assim como tudo aqui. A humanidade não deu certo. Eu tive a impressão que foram 85 anos jogados fora. Num país como este, e com esse tipo de gente que acabei encontrando, cuidem das crianças de hoje. Que triste, é lamentável, é para o seu filho, para a família e para todos nós, apreciadores desse que foi um grande artista, que leva uma pessoa ao suicídio. O suicídio é provocado, na sua maioria, por mais de 60%, de pessoas que normalmente vêm de uma depressão. Então, na grande maioria dos casos de suicídio é provocado pela depressão. E eu quero tratar um pouquinho com vocês hoje sobre a depressão. Já que a depressão, diz aí os especialistas, que é a doença que mais aflige a humanidade. Mas não é de hoje não, desde há muito tempo. E é a maior causa também de suicídio no mundo. É a maior causa de atestados médicos. É nas empresas. E outras coisas. Então eu quero trazer para vocês aqui um pouco a respeito desta doença, com uma relação na Bíblia Sagrada. Vamos começar um texto bíblico em 2 Coríntios 1 e 3, que diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que tiverem alguma tribulação, pela consolação com que nós mesmos somos consolados. Qual a definição de depressão? Estádios de desencorajamento, de perda de interesse, que sobrevêm após perdas, decepções, fracassos, estresses físico ou psíquico. A psiquiatria classifica em duas vertentes: a depressão endógena e a depressão exógena. A primeira seria decorrente de predisposições hereditárias e biológicas, e a segunda devido a fatores ambientais, como estresse ou circunstâncias desagradáveis. Segundo a OMS, a depressão mata por ano 1 milhão de pessoas, de crianças a idosos. Segundo os estudos, 10 a 15% dos casos depressivos terminam ou tentam o suicídio. Só quero colocar aqui para vocês algumas coisas importantes. Nós falamos aqui
e alguns sintomas. A OMS coloca que para uma pessoa ter depressão, ela tem que ser diagnosticada ou por um médico psiquiatra ou por um psicólogo. E normalmente esse diagnóstico vai de um olhar clínico, em que 5 ou mais sintomas têm que estar presentes, e pelo menos aí de 15 a 30 dias no indivíduo. Na Bíblia Sagrada, há vários relatos de depressão. E cada relato teve a sua causa. Por exemplo, nós encontramos o rei Saul. É bom que se diga que depressão não dá em pessoas menos favorecidas, ou ao contrário, em pessoas indoutas, ou ao contrário, em pessoas humildes, ou ao contrário. Não, depressão ocorre em todo e qualquer tipo de pessoas. Portanto, o primeiro caso que nós falamos aqui é de um rei, o rei Saul. Se você for ler lá em 1 Samuel 15, 16 e 18, você vai encontrar a causa da depressão do rei Saul. E a causa da depressão do rei Saul foi de quê? Ordem espiritual. Então, desobediência, pecados, distanciamento de Deus, pode levar? Pode levar. Também nós encontramos no livro de Jó, o personagem Jó, que era temente a Deus, mas foi vítima de desgraças, que o deixaram sem filhos, sem bens e doente. No início, Jó demonstrou-se pronto a enfrentar com fé todas as adversidades, mas depois ele mergulhou no que nós chamaríamos de sintomas depressivos. Nós o vemos lá no capítulo 3, ele chegando a amaldiçoar o seu dia. No capítulo 14, ele questionando a vida. No capítulo 17, ele perdendo as esperanças. No capítulo 29, um olhar saudosista do seu passado. E no capítulo 30, nós o vemos ele chorar por sua condição de miséria. Portanto, a causa da depressão de Jó foram perdas. Temos outras causas, como perseguição. E quem viveu depressão por perseguição foi nada menos, nada mais do que o grande profeta Elias. Em 1 Reis 19, Salmo 102, nós encontramos não só o profeta, mas encontramos também o salmista, Davi, o rei Davi também passando por isso. Nós conhecemos a história de Elias, que após um episódio vitorioso diante dos profetas de Baal, ele teve medo da morte e ele fugiu. Foram 40 dias sozinhos, desesperados, sentindo-se fracassado e também desejando a morte. Se não houvesse uma intervenção divina, por certo, Elias não seria arrebatado numa carruagem de fogo. Nós encontramos outros também que sofreram decepção com outras causas. Jonas e Jeremias, que a decepção foi o quê? Ou melhor, que a depressão foi causada pela decepção. Jonas, quando chegou a Nínive, mostrou-se provável, não conformado com a salvação que Deus trouxera àquele povo. Ficou irritado e tão desgostoso por se sentir-se falho como profeta, já que inicialmente iria anunciar a destruição da cidade, quis morrer. Jeremias também passou por dolorosa experiência como profetas, nas chamadas lamentações. Ele demonstra a decepção e amargura pelo sofrimento em sua missão. Temos também outra causa da depressão, o estresse. E quem na Bíblia sofreu estresse, querendo também a morte para si, foi
o grande Moisés, o grande líder da nação de Israel, o grande libertador. Lá em Números capítulo 10, versículo 10 e 15, o escolhido de Deus é para libertar o seu povo das mãos de Faraó. Demonstra não mais aguentar o cargo, não mais aguentar o ofício, e chega a pedir a Deus para si a morte. Nós vemos outra causa de depressão, doença. E quem viveu isso foi Ana. Sim, Ana, mãe de Samuel. Lá em 1 Samuel 1:7. Ela era doente devido à sua esterilidade. Não suportava mais as provocações da outra esposa do seu marido. Vivia depressiva, chorava e não comia. Portanto, nós vimos aqui pelo menos 6 causas de depressão que aparecem como personagens da Bíblia Sagrada. E aí, nós temos que fazer o quê? Temos que analisar os sintomas. Lembra do que eu disse lá no início? Normalmente tem que ter pelo menos uns 5 sintomas. E dependendo da intensidade e da frequência desse sintoma na vida do indivíduo, nós temos que procurar ou levá-lo a um médico ou um psicólogo para que ele possa receber a ajuda. Não podemos olhar a depressão apenas como causa espiritual. Nós vimos que o espiritual pode ser uma das causas, mas não é a causa. Muita gente, qualquer depressão, se liga logo na questão espiritual. É falta de fé, é incredulidade, é pecado, é porque desobedeceu. Não, tudo tem que ser avaliado, cada caso é um caso, os casos têm que ser estudados. Nós temos aqui alguns sintomas: apatia, desinteresse, desmotivação, dificuldade de realizar tarefas cotidianas, incapacidade de tomar iniciativas, perda do prazer, excessiva preocupação consigo mesmo, pessimismo, retraimento social, desinteresse sexual, alterações do apetite e do peso. Normalmente reduz, mas também pode aumentar. Perturbação ou perturbações do sono, cansaço e fadiga sem fazer grande esforço, dificuldade de concentração, enfraquecimento da memória, pensamento de morte, sentimento de desvalia ou culpa, sentimento de sofrimento, irritabilidade, explosões ou crise de raiva, tonturas, falta de ar e dores difusas pelo corpo. Todos esses são sintomas que constam no Manual de Diagnóstico da Associação Psiquiátrica Americana. Mas o melhor de tudo é que a depressão tem cura. Sim, Deus pode fazer um milagre sem precisar da intervenção de ninguém. Ele fez na vida de Elias, ele fez na vida de Davi, ele fez na vida de Ana, ele fez na vida de Moisés. Sim, o Senhor fez milagres naquelas vidas que proporcionaram isso a ele, que tiveram fé, que acreditaram, que confiaram, e outros mais. Mas nós também podemos ajudar. E que forma eu posso ajudar a mim mesmo a evitar a depressão? Vou dar aqui para vocês algumas dicas que evita a depressão. Exercício físico diário. Pode ser uma caminhada, uma bike, uma corridinha. O exercício físico, ele aumenta a produção de beta-endorfinas e encefalinas, que dão uma sensação de bem-estar e disposição. Um outro comportamento bom é dormir bem, tá? Mas olha só, dormir bem é dormir o quê? Em determinadas horas. Algumas pessoas com 6 horas dormem bem, outras com 7, outras com 8, outras com 9, tá? Mas para dormir bem, muitas vezes é necessário evitar dormir durante o dia, porque o sono do dia
ao contrário, ele não descansa, a não ser que a pessoa não tenha dormido aquela noite, ele normalmente cansa, tá? Então é bom evitar atividades excitantes 1 hora antes de dormir. Por exemplo, o esporte à noite, alguns gostam de fazer, mas não é recomendável, porque você vai excitar todo o seu corpo. Programas de TV violento, discussões à noite antes de dormir, jogos de videogame antes de dormir, internet antes de dormir. À noite, de preferência, você pode deixar uma música relaxante. Não sei se você está ouvindo aí um instrumental nesse momento que eu estou aqui falando. Uma música como essa, à noite, antes de dormir, ajuda muito na qualidade do sono. Outra coisa boa, tome sol no início da manhã ou no final da tarde. Ele promove o aumento de melatonina, substância do ciclo sono-vigília e do humor humano, além da poderosa vitamina D, que está sendo tão recomendada nesses dias. Disponha de tempo para relacionamentos familiares e sociais. Mais uma, busque atividades profissionais, esportivas, encontros e reuniões que são prazerosas. Não vá para lugar que você não sinta prazer. É mais uma coisa, dê preferência, não agora que estamos em confinamento, mas na normalidade, em atividades de ambientes abertos, como praça, paisagem, onde existam mata, montanha, mar. Atividades em locais fechados, como ficar muito tempo assistindo TV, no computador, videogame com som alto, são estressantes e viciam. Invistam em lazer nos finais de semana. Quando passar esse período, saia da rotina, tenha criatividade. Até hoje mesmo você pode sair, pode ter criatividade. Mais uma recomendação: evite, se possível, muitas exposições ou muita exposição em ambientes artificiais, como ar-condicionado, vidro fumê, que provoca o desgaste físico e psicológico. Invista em hobbies, costura, pintura, jardinagem, pescaria, em coisas que você goste, música. Aprenda um instrumento, né? Vai escrever um pouquinho, isso tudo é muito bom. Mais um, alguns produtos que interferem na qualidade do sono deve ser evitado, como guaraná em pó, catuaba, são excitantes e à noite vai interferir o sono. Não usar anfetaminas, remédios para emagrecer, provocam irritabilidade, insônia, agressividade e depressão. Inclua na alimentação consumo de folhas verdes como couve, alface e outras. Ela contém o famoso triptofano, substância fundamental para a produção do neurotransmissor cerebral, a serotonina, que regula o humor, pensamento e ação. Beba no mínimo 2 litros d'água por dia, evitando a desidratação celular que provoca estresse em nível cerebral. Portanto, querido, você pode fazer muito por você para evitar a depressão. A depressão causa o suicídio. No próximo, ou em algo mais à frente, em outro devocional, nós vamos trazer para você como ajudar alguém em depressão no meio da sua família. Lembre-se sempre de uma coisa, o versículo que nós lemos aqui no início desta palavra. Olha só, lá em 2 Coríntios 1:3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que tiverem alguma tribulação,
pela consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus.